No mundo dos videogames, a qualidade da imagem é um aspecto crucial na experiência do jogador. E no caso do PlayStation 2, nós temos duas opções de cabo que são muito discutidas entre qual é a melhor, que é o cabo SCART e o cabo componente. E hoje eu vou tentar explicar para vocês como funcionam essas duas conexões. Vamos explorar as diferenças entre cada uma delas para te ajudar a escolher a melhor opção para você. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales. E esse vídeo é para trazer um comparativo não para bater o martelo e dizer qual é a melhor opção e todo mundo tem que utilizar, mas sim mostrar as diferenças e como que a gente pode extrair o melhor dos dois mundos. E cara, as duas opções são maravilhosas. As duas opções vão te trazer uma imagem muito limpa, as duas opções vão te trazer uma imagem muito nítida e cada uma delas vai ter características um pouco diferentes, mas que são muito parecidas. Então eu vou tentar explicar rapidamente a diferença de construção dos dois cabos para você entender um pouco mais da qualidade final obtida. Primeiro vamos analisar como uma imagem é formada na tela. Para uma televisão exibir uma imagem preto e branco, é preciso que o videogame envie dois sinais, que é o sinal de luma, que é o de luminância, que é através dele que vai ter todos os tons de cinza, e o sinal de sincronia, que vai dar ordem a esses tons de cinza e criar toda a imagem. Quando a gente pensa numa televisão colorida, a gente precisa enviar o sinal de cores, o croma para a televisão. Então, além da escala de cinza, da sincronia, a gente precisa enviar o RGB, que é o R de vermelho, red, o G de green, de verde, e o B de blue, de azul. Numa televisão analógica, a gente precisa desses 5 sinais para se formar toda a imagem. Então, o PlayStation 2 precisa enviar esses 5 sinais à televisão para gerar toda a imagem. E o cabo SCART, ele é um cabo composto de 21 pinos, onde ele envia os 5 sinais por vias individuais. E quando a televisão recebe, ela recebe esses 5 sinais separados. Agora, quando a gente vai no cabo componente, dos 5 pinos do cabo componente, apenas 3 são de vídeo. Onde no verde não é o sinal verde, é o sinal de luminância e sincronia que é enviado ali. E ele envia o R e o B, que é o vermelho e o azul, através desse cabo com as sincronias dele. Ou seja, através de uma decomposição dessas cores, do vermelho e do azul, a televisão entende onde ela tem que aplicar o verde. Ou seja, não é o videogame que enviou o sinal de verde, mas o televisor precisou decodificar o verde para que ela possa fazer todas aquelas cores encaixar na televisão. Essa é a principal diferença entre os dois sinais. Um envia o sinal verde e o outro, a televisão tem que decodificar e encontrar esse sinal verde. Por isso que eu digo que o sinal SCART ele consegue trazer uma composição de cores mais fiel ao que o videogame quer enviar à televisão. Porque no outro sinal, a televisão precisa extrair essa componente. Quando a gente compara os dois cabos, a gente vê, geralmente, o cabo componente tem uma cor mais azulada em comparação ao SCART. Essa diferença se dá pelo tom de verde. Vamos dizer assim, no cabo SCART é um pouquinho mais quente e no cabo componente um pouquinho mais frio. A gente também sabe que pela via de envio da sincronia no cabo SCART, a gente pode ter uma melhora ou uma piora da imagem. Mas essa diferença é mínima na comparação. Lógico que nesse comparativo estou utilizando um cabo que envia o sinal através do luma, mas essa diferença é muito pequena. E logo eu vou postar para vocês um vídeo explicando melhor sobre cada sincronia. Então, para fazer esse comparativo para vocês verem a diferença das duas imagens, eu vou utilizar o mesmo adaptador, que é o GBS Control. Eu vou rodar primeiro ele no cabo SCART, depois no cabo componente, e aí vocês veem a diferença.
videogame vai trabalhar de uma maneira diferente com o sinal. Por exemplo, no PlayStation 2 eu utilizo 90% das vezes o cabo SCART no PlayStation 2 porque eu acredito que ele traz umas cores mais fiéis. Só que quando o jogo tem Progressive Scan, que é uma configuração diferente, a gente não tem a possibilidade de rodar Progressive Scan através do cabo SCART, somente através do cabo componente. E a imagem dá um salto de qualidade. Então nessas opções eu prefiro muito mais, lógico, utilizar o cabo componente. Então eu fico meio que dividido. Eu utilizo o cabo SCART nos jogos tradicionais e quando a gente tem Progressive Scan, eu utilizo o cabo componente. E, cara, olha esse jogo aqui, o God of War, rodando com Progressive Scan. A imagem fica muito mais bonita em comparação ao cabo SCART, em comparação ao só o componente. É realmente um salto na qualidade da imagem. Só que isso não acontece em todos os videogames. Por exemplo, no Nintendo Wii, a imagem no cabo componente é melhor que a no cabo SCART, porque de alguma forma o hardware privilegia esse tipo de sinal. Da mesma forma que não vai ser qualquer adaptador que você vai ligar o componente e ele vai ser melhor que o cabo SCART. Tudo depende do adaptador que você está utilizando. Vou te dar um exemplo. Eu prefiro o PlayStation 2 rodando no cabo SCART através do HD Converter do que o PlayStation 2 rodando através do cabo componente no RetroScaler 2X. Olha esses dois comparativos. After 5 years on the East Coast. Eu gosto mais da saturação e o contraste de cores que o HD Converter traz e eu acho que ele tem mais definição que o RetroScaler 2X. Ele tem uma menor saturação de cores e um menor contraste. Comparando o SCART no HD Converter com o componente no GBS Control, o componente do GBS Control vai ser infinitamente melhor porque o adaptador é melhor. Da mesma forma, o RetroScaler 2X não funciona Progressive Scan. Então, para mim, não faz muito sentido você rodar o PlayStation 2 através do RetroScaler 2X, a menos que você goste dessa imagem que o RetroScaler 2X apresenta. Então, pensando num custo-benefício, seria você utilizar o cabo SCART no HD Converter no PlayStation 2 e pensando numa melhor resolução com Progressive Scan, utilizar o GBS Control com o cabo componente, utilizando todo o Progressive Scan e a imagem vai ficar maravilhosa. Mas eu quero saber de vocês, se vocês concordam com essa minha opinião, qual é a experiência que vocês têm utilizando esses adaptadores. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.